Você já fez uma oração e ficou esperando uma resposta? Talvez você tenha fechado os olhos e dito: Deus, o que eu faço agora? Mas os dias passaram. O silêncio continuou. E então uma pergunta começou a crescer dentro do seu coração. Será que Deus realmente fala comigo? Talvez você veja outras pessoas dizendo que sentiram direção, que tiveram paz, que entenderam o caminho. Enquanto você olha para a própria vida e pensa: por que comigo parece tão difícil? Talvez você já tenha aberto a Bíblia procurando uma resposta imediata. Talvez tenha orado durante dias. Talvez tenha pedido um sinal. Talvez tenha esperado sentir alguma coisa extraordinária. Mas, em vez disso, encontrou apenas dúvidas. Se você já passou por isso, quero que permaneça comigo. Porque hoje não vamos falar sobre fórmulas mágicas, nem sobre experiências espetaculares. Vamos conversar sobre algo muito mais profundo. Como desenvolver um coração capaz de perceber a direção de Deus no meio da correria da vida. Existe um versículo muito conhecido em João, onde Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Essa é uma promessa cheia de esperança. Mas também desperta uma pergunta sincera. Se Jesus diz que suas ovelhas ouvem sua voz, por que tantas pessoas têm dificuldade para perceber essa direção? Será que Deus deixou de falar? Ou será que existem coisas dentro e ao redor de nós que dificultam essa percepção? Essa é uma diferença importante. Porque muitas vezes pensamos que o problema está em Deus, quando talvez o desafio esteja na forma como estamos tentando ouvir. Imagine alguém tentando conversar com um amigo em um lugar onde existem dezenas de caixas de som ligadas ao mesmo tempo. O amigo está falando, mas o ambiente está tão barulhento que fica difícil distinguir sua voz. A vida moderna muitas vezes funciona exatamente assim. Notificações, preocupações, ansiedade, pressa, comparações, medos, compromissos. Nossa mente quase nunca descansa. E quando tudo faz barulho, até aquilo que realmente importa pode passar despercebido. Existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. Ouvir não depende apenas de quem fala. Também depende da disposição de quem escuta. Pense em um pai conversando com um filho pequeno. Se o filho estiver totalmente distraído, olhando para outro lado, correndo de um lado para o outro, talvez o pai precise repetir várias vezes a mesma orientação. Não porque deixou de falar, mas porque a atenção da criança estava em outro lugar. Essa imagem pode nos ensinar algo importante. Talvez a primeira pergunta não seja: por que Deus não fala comigo? Talvez a pergunta seja: quais vozes estão ocupando mais espaço dentro de mim? Porque existe algo curioso. Todos os dias ouvimos inúmeras vozes. A voz do medo, a voz da comparação, a voz da culpa, a voz da ansiedade, a voz das expectativas dos outros. E quando essas vozes ocupam todo o nosso coração, fica muito mais difícil discernir aquilo que produz paz, sabedoria e direção. Isso não significa que Deus fale apenas através de sentimentos. Na verdade, um dos maiores presentes que recebemos foi justamente a Bíblia. Ela nos revela quem Deus é, quais são seus princípios e como viver com sabedoria. Por isso, quando buscamos direção, faz sentido começar por aquilo que Deus já revelou claramente. Antes de procurar respostas extraordinárias, vale perguntar: estou vivendo aquilo que já compreendo? Porque muitas vezes queremos uma orientação nova enquanto ignoramos princípios que já conhecemos. Existe uma história muito bonita sobre o jovem Samuel. Naquela época, Samuel ainda estava aprendendo a reconhecer a voz de Deus. Quando ouviu seu nome pela primeira vez, pensou que fosse Eli chamando. Isso aconteceu mais de uma vez. Somente depois ele começou a discernir o que estava acontecendo. Observe como isso é interessante. Samuel não nasceu sabendo reconhecer essa voz. Ele aprendeu. Isso traz muita esperança. Porque significa que discernimento também pode ser desenvolvido. Assim como aprendemos a reconhecer a voz de alguém que amamos depois de conviver com essa pessoa durante anos,
Nossa sensibilidade espiritual também cresce com relacionamento, tempo e constância. E talvez essa seja uma das lições mais importantes deste vídeo. O objetivo principal não é viver procurando experiências extraordinárias. O objetivo é desenvolver intimidade. Porque quem convive aprende a reconhecer. Quem caminha junto aprende a distinguir. Quem permanece cresce em discernimento. Existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. Daqui a pouco vamos conversar sobre um hábito muito comum que pode impedir uma pessoa de perceber direção mesmo quando está sinceramente buscando. É um hábito tão presente na nossa geração que muitos nem percebem que vivem assim. Mas antes quero que você reflita sobre algo. Quando foi a última vez que você ficou alguns minutos em silêncio? Sem celular, sem televisão, sem música, sem distrações. Apenas em oração, leitura e reflexão. Essa pergunta pode parecer simples, mas talvez ela revele algo importante. Porque um coração constantemente ocupado encontra dificuldade para perceber até as coisas mais importantes. E se você continua assistindo até aqui, provavelmente já percebeu algo. Talvez ouvir a direção de Deus não comece tentando encontrar algo extraordinário. Talvez comece preparando um coração disposto a escutar. E isso muda completamente a perspectiva. Porque significa que existe algo que podemos cultivar. Existe algo que podemos desenvolver. Existe uma caminhada de relacionamento. E agora vamos falar exatamente sobre isso. Porque existe um hábito que faz muitas pessoas confundirem seus próprios medos, desejos e impulsos com direção. E quando você entender essa diferença, vai compreender por que o discernimento é muito mais profundo do que simplesmente esperar por uma resposta imediata. Existe um hábito que impede muitas pessoas de perceber direção. E não é a falta de fé. Não é a falta de inteligência. Não é porque Deus deixou de se importar. É porque confundimos muitas vozes com a voz de Deus. Pense por alguns segundos. Quantas decisões você já tomou apenas porque estava com medo? Quantas vezes acreditou que Deus estava fechando uma porta, quando na verdade era apenas insegurança? Ou fez exatamente o contrário? Pensou que Deus estava aprovando uma decisão, quando, na verdade, era apenas um desejo muito forte do seu próprio coração. Essa é uma das maiores dificuldades da vida cristã. Nem sempre distinguir o certo do errado, mas distinguir aquilo que vem de Deus daquilo que nasce apenas dentro de nós. Existe um versículo em Provérbios que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Observe que a Bíblia não diz apenas para guardar nossas ações. Ela fala sobre guardar o coração. Porque é justamente dentro dele que acontecem muitas batalhas. Existe a voz do medo. Existe a voz da ansiedade. Existe a voz do orgulho. Existe a voz da culpa. Existe a voz do desejo. E, no meio de todas elas, buscamos discernir a direção de Deus. Por isso o discernimento é tão importante. Ele não é apenas ouvir. É aprender a distinguir. Imagine um músico experiente. Quando várias notas são tocadas ao mesmo tempo, ele consegue identificar instrumentos diferentes. Uma pessoa sem experiência escuta apenas um grande barulho. A diferença não está no som. Está no treinamento do ouvido. Na vida espiritual acontece algo parecido. Quanto mais caminhamos com Deus, mais aprendemos a reconhecer aquilo que está alinhado ao seu caráter. E isso muda completamente nossa forma de tomar decisões. Existe uma história muito bonita sobre Elias. Depois de viver momentos extraordinários, ele passou por um período de medo e desânimo. Então Deus se revelou. Mas não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Depois de tudo isso veio uma voz tranquila e suave. Essa passagem não significa que Deus sempre falará da mesma maneira. Mas ela nos ensina algo profundo. Nem tudo que faz muito barulho possui mais autoridade. Vivemos em uma cultura onde tudo disputa nossa atenção. As notícias gritam. As redes sociais gritam. As opiniões gritam. Os medos gritam. Mas a sabedoria raramente grita. Ela convida.
Ela orienta. Ela amadurece. Talvez por isso seja tão difícil discernir direção quando vivemos constantemente acelerados. Existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. Quanto mais ansiosos estamos por uma resposta, maior a tendência de aceitar a primeira coisa que confirme aquilo que já queremos fazer. Isso é extremamente humano. Imagine alguém que deseja muito mudar de emprego. Qualquer pequena coincidência passa a parecer um sinal definitivo. Ou alguém que deseja muito iniciar um relacionamento. De repente interpreta qualquer acontecimento como confirmação. Mas discernimento exige algo que a ansiedade não gosta. Paciência. Existe uma pergunta muito útil quando você estiver buscando direção. Aquilo que estou sentindo está alinhado ao caráter revelado de Deus nas Escrituras? Essa pergunta evita muitos erros. Porque Deus nunca irá direcionar alguém para agir de forma contrária aos princípios que Ele mesmo revelou. Outra pergunta importante é: essa decisão nasce da paz ou apenas da pressa? Nem toda paz significa confirmação. E nem toda dificuldade significa que Deus está fechando uma porta. Mas a pressa quase sempre dificulta o discernimento. Porque pessoas desesperadas costumam decidir para aliviar a ansiedade. Não necessariamente para escolher o melhor caminho. Talvez você já tenha vivido isso. Tomou uma decisão apenas porque queria acabar logo com a dúvida. Depois percebeu que a dúvida passou. Mas o problema permaneceu. Por isso Neemias é um exemplo tão bonito. Antes de agir, ele orou, refletiu, planejou, esperou o momento certo. Depois agiu com coragem. Perceba o equilíbrio. Nem impulsividade, nem passividade, nem ansiedade, nem acomodação. Relacionamento com Deus não elimina a responsabilidade. Pelo contrário, nos ajuda a exercê-la com mais sabedoria. E talvez esse seja um ponto que muitas pessoas esquecem. Esperar em Deus não significa cruzar os braços. Significa caminhar com sabedoria enquanto busca direção. Existe outra armadilha muito comum. Esperar uma resposta extraordinária enquanto ignoramos pequenas direções que já conhecemos. Queremos saber qual profissão escolher, mas ignoramos a importância da honestidade. Queremos saber com quem casar, mas negligenciamos princípios sobre caráter. Queremos descobrir nosso propósito, mas deixamos de amar as pessoas que estão ao nosso lado hoje. Frequentemente Deus trabalha primeiro naquilo que já compreendemos antes de ampliar nossa visão sobre aquilo que ainda não entendemos. Talvez seja exatamente por isso que Jesus dizia: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Discernimento também cresce assim. Nas pequenas decisões. Nas pequenas obediências. Nos pequenos momentos de oração. Nas pequenas escolhas do dia a dia. E se você continua assistindo até aqui, talvez já tenha percebido algo importante. Talvez ouvir a direção de Deus não seja encontrar uma fórmula secreta. Talvez seja desenvolver um coração cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. Porque quanto mais conhecemos alguém, mais reconhecemos sua voz. Agora quero fazer uma pausa rápida. Se esta reflexão está ajudando você a enxergar esse tema de uma maneira mais equilibrada, deixe sua curtida e inscreva-se no canal. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também desejam crescer em discernimento e caminhar com mais sabedoria. E existe um detalhe ainda mais profundo que precisamos conversar. Porque talvez a maior dificuldade não seja quando Deus parece responder de forma diferente do que esperamos. Talvez seja quando parece existir apenas silêncio. Como continuar? Confiando quando você ora e não percebe uma resposta imediata? Esse momento pode fortalecer ou enfraquecer a fé de uma pessoa. E é exatamente sobre isso que vamos conversar na próxima parte. Existe uma situação que talvez seja uma das mais difíceis da vida cristã. É quando você ora, mas o céu parece silencioso. Você pede direção, mas nenhuma resposta parece chegar. Você busca clareza, mas tudo continua parecendo incerto. Nesses momentos, muitas pessoas chegam à conclusão de que Deus não está ouvindo. Outras acreditam que fizeram algo errado.
e algumas simplesmente desistem de buscar. Mas quero que você pense em algo. Será que silêncio significa ausência? Imagine um pai ensinando o filho a andar de bicicleta. No início, ele segura o banco o tempo todo. O filho sente segurança. Mas chega um momento em que o pai solta as mãos. Não porque foi embora, mas porque sabe que o filho precisa dar alguns passos sozinho. O pai continua perto, observando, pronto para ajudar se for necessário. Apenas mudou a forma de acompanhar. Às vezes fazemos a mesma confusão em nossa caminhada espiritual. Quando não percebemos uma resposta imediata, concluímos que Deus se afastou. Mas a Bíblia mostra inúmeras pessoas que passaram por períodos de espera. José esperou. Davi esperou. Ana esperou. Os discípulos também viveram momentos em que não compreendiam completamente o que Deus estava fazendo. A espera nunca foi um sinal automático de abandono. Muitas vezes foi um tempo de preparação. E talvez isso seja difícil de aceitar, porque nós gostamos de respostas rápidas. Vivemos em uma geração onde quase tudo acontece em segundos. Mas relacionamento não funciona assim. Maturidade também não. Discernimento muito menos. Existe algo interessante. Quanto mais conhecemos uma pessoa, menos precisamos que ela explique tudo. Um casal que convive há muitos anos começa a reconhecer expressões, gestos e intenções com facilidade. Uma mãe reconhece a voz do filho no meio de dezenas de crianças. Por quê? Porque existe relacionamento. Talvez seja exatamente isso que Jesus desejava quando falou sobre permanecer nele. Não apenas visitá-lo quando precisamos de uma resposta, mas caminhar com ele diariamente. Porque a maior recompensa do relacionamento não é apenas receber direção, é conhecer quem está nos dirigindo. E quando conhecemos o caráter de Deus revelado nas Escrituras, algo muda dentro de nós. Mesmo quando não entendemos todos os caminhos, continuamos sabendo em quem confiamos. Essa confiança não elimina todas as dúvidas, mas impede que elas governem nossa vida. Agora quero deixar algo extremamente prático. Se você deseja crescer em discernimento, experimente transformar isso em um hábito, e não em um evento. Reserve diariamente alguns minutos para ler a Bíblia com calma. Não apenas procurando respostas imediatas, mas procurando conhecer melhor quem Deus é. Ore com sinceridade, não apenas falando, mas também aprendendo a permanecer em silêncio diante de Deus. Quando precisar tomar uma decisão importante, evite decidir apenas porque está com medo ou com pressa. Reflita. Ore. Compare sua decisão com os princípios das Escrituras. Converse com pessoas maduras na fé em quem você confia. A Bíblia mostra que a sabedoria também cresce através de bons conselhos. E depois de fazer tudo isso, caminhe. Porque existe um momento em que precisamos confiar e dar o próximo passo. Nem todas as respostas virão antes da caminhada. Algumas surgem durante ela. Talvez você tenha percebido isso na sua própria vida. Há decisões que só fizeram sentido depois de algum tempo. Naquele momento tudo parecia confuso. Hoje você consegue enxergar aprendizados que antes eram invisíveis. Isso não significa que todas as situações difíceis tenham uma explicação imediata, mas mostra que Deus pode nos amadurecer enquanto caminhamos. E se você continua assistindo até aqui, quero reconhecer algo. Você não está apenas procurando uma resposta. Você está procurando crescer. E essa disposição já é um sinal importante. Porque pessoas que desejam ouvir a direção de Deus normalmente começam cultivando um coração ensinável. Um coração humilde. Um coração disposto a aprender. Agora quero fazer uma pergunta para você. Qual é a decisão pela qual você mais tem pedido sabedoria neste momento? É algo relacionado à família, ao trabalho, a um relacionamento, ao seu futuro? Compartilhe nos comentários apenas aquilo que se sentir à vontade. Talvez sua resposta encoraje outra pessoa que também esteja vivendo um tempo de espera. E aproveite para escrever também uma pequena oração.
Às vezes colocar em palavras aquilo que está no coração já nos ajuda a lembrar que podemos entregar nossas preocupações a Deus. Se esta mensagem fez sentido para você, deixe sua curtida e inscreva-se no canal. Isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também desejam crescer na fé e no discernimento. Antes de encerrarmos, quero deixar uma última imagem na sua mente. Imagine um viajante caminhando durante a madrugada. Ele não enxerga todo o caminho. Não consegue ver o destino completo. Mas leva uma lanterna nas mãos. A luz não ilumina quilômetros à frente. Ilumina apenas os próximos passos. Mesmo assim, passo após passo, ele continua avançando. Talvez Deus nem sempre nos mostre toda a estrada, mas frequentemente nos dá luz suficiente para o próximo passo. E talvez seja exatamente disso que você precisava hoje. Não de todas as respostas, mas de coragem para continuar caminhando com fidelidade no que já conhece. Lembre-se desta verdade. Ouvir a voz de Deus não é apenas buscar uma experiência extraordinária. É aprender, dia após dia, a reconhecer seu caráter, confiar em seus princípios e permanecer perto dele. Porque quanto mais você conhece alguém, mais natural se torna reconhecer sua voz. Obrigado por compartilhar este tempo comigo. E se você gostou deste tema, recomendo assistir ao próximo vídeo do canal, onde vamos conversar sobre como permanecer firme na fé quando Deus parece estar em silêncio. Até lá, continue buscando, continue aprendendo, continue orando, continue caminhando. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas pode continuar crescendo em discernimento. Um dia de cada vez, uma oração de cada vez, um capítulo das Escrituras de cada vez. E um passo de fé de cada vez. Porque, muitas vezes, a voz que tanto procuramos não chega para satisfazer nossa curiosidade. Ela nos conduz, pouco a pouco, para um relacionamento mais profundo com aquele que sempre esteve presente.